Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, edição de domingo, né? Vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama e principalmente vamos aqui fazer um resumo, né, dessa tabela do Campeonato Brasileiro, dessa rodada 13, né, do Brasileirão. Alguns jogos ainda estão acontecendo nessa noite para a rodada se completar, mas a gente vai dar um panorama ali, principalmente da parte de baixo, que é onde o Vasco tá. O Vasco continua fora da zona do rebaixamento, vai permanecer fora do rebaixamento nessa rodada, mas tem um detalhe importante, né? O Grêmio, que venceu, tem 2 jogos a menos que o Vasco e apenas 1 ponto a menos. Então a tendência é que o Grêmio, fazendo esses jogos, ultrapasse o Vasco, né? Então nesse momento, virtualmente, o Vasco tá dentro da zona do rebaixamento. Mas vamos conversar sobre isso aqui depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Vamos direto para os assuntos, vamos sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. O Vasco ontem empatou com o Botafogo em São Januário por 1-1. O Vasco saiu atrás do placar, né, num lance de uma infelicidade do Léo Jardim, uma infelicidade também da marcação do Vasco, né, deixou ali o jogador do Botafogo subir sozinho, ele cabeceou, mas o Léo Jardim não poderia ter tomado aquele gol, né? Na minha visão, foi um frango do goleiro do Vasco, uma falha do goleiro do Vasco. O Botafogo sai na frente com 1-0 e depois o Vasco, graças ao seu atacante, que é sensacional, né? Impressionante como o Pablo Verratti é um atacante letal, é diferente. O Vasco, mesmo sem fazer uma boa partida, conseguiu na parte final do jogo o empate com o Pablo Verratti, né? Esse aí, meu amigo, não tenho o que falar desse cara. É só elogios como joga a bola Pablo Verratti. Então o Vasco buscou esse empate e garantiu um pontinho nesse jogo contra o Botafogo. O técnico do Vasco, Rafael Paiva, falou exatamente sobre essa melhora da equipe, né? Não dá pra gente negar que o Vasco dos últimos jogos tem sido um Vasco muito melhor do que foi com o treinador português Álvaro Pacheco, né? Então o Paiva falou sobre essa melhora da equipe e falou também sobre a possibilidade de ser efetivado, né, como treinador do Vasco. Ele também comentou sobre a lesão do Estrela, né, o Estrela que foi substituído no primeiro tempo, deu entrada ali ao Dimitri Payet, né, por conta de uma lesão. Confira o que disse Rafael Paiva sobre esses temas. O campeonato é muito difícil, né? Assim, são muitos jogos em sequência, o nível do Campeonato Brasileiro da Série A é fortíssimo. Então é aquilo, a gente precisa pontuar para a gente sair dessa situação incômoda e ver a equipe respondendo com intensidade, com organização, de tentar jogar mais com a bola, de criar mais chances de gol, vai cada vez nos deixando mais perto das vitórias, né? Da pontuação. E isso é muito satisfatório para a gente. A tão curto prazo a gente está conseguindo pontuar porque a gente está fazendo por merecer também, né? Tá tentando, tá lutando, mas tá tentando jogar também. Claro que muito ajustes ainda falta muito refino, mas eu acho que a gente está no caminho. Tá no caminho, é isso que a gente tenta passar para os atletas e a gente tem que continuar pontuando. É muito importante num campeonato tão disputado, né? A respeito de ser interino ou treinador, é jogo a jogo, realmente é isso. Fica a cargo da diretoria e para mim, tem passado jogo a jogo. Então é o próximo jogo, se prepara para o próximo jogo, e a minha mentalidade está sendo o mata-mata a cada jogo, é uma final a cada jogo. Então a gente está tentando contribuir da melhor maneira possível, jogo a jogo, e é a diretoria que decide isso lá na frente, né? Quanto ao Estrela, ele realmente sentiu ali o menisco, ele vai fazer agora um exame amanhã para a gente ver. A gente acredita que não seja nada sério, mas tem que sair o exame para a gente dar uma olhada aí. Paiva também falou sobre Payet, né? Porque Payet saiu revoltado após ter sido substituído, né? Saiu chutando tudo, reclamando, insatisfeito. E o técnico do Vasco explicou que, na verdade, já estava programado para o Payet jogar apenas 45 minutos, né? Ele iria entrar no segundo tempo da partida, mas com a lesão do Estrela ele acabou entrando no primeiro tempo, por isso ele foi substituído no segundo tempo
e enfim, é normal o jogador não gostar de ser substituído. Confira o que disse o Paiva. Paí é sempre um jogador, a gente sempre vai falar que é um jogador muito diferente, né? Tecnicamente, a inteligência de jogo, a experiência. A gente só não contava que o Estrela fosse sair tão no início do jogo, né? Então a ideia era o Paí entrar no segundo tempo, né? A gente ia colocar e acabou que a circunstância do jogo que a gente não controla, a gente teve que colocar antes, né? E a gente quis correr zero risco de perdê-lo por qualquer situação. Então tinha uma minutagem lá interna que a gente já tinha programado, né? E a gente tirou para não correr nenhum risco. Tecnicamente, taticamente, o Payet desequilibra, estava muito bem, mas a gente precisa contar ele para as próximas rodadas porque ele faz muita diferença. Então tá aí, né? Essa foi a explicação do Paiva para esse tema que ontem gerou muito debate, né, na torcida do Vasco, a substituição do Payet, que estava fazendo uma boa partida. Bem, vamos olhar aqui como tá a rodada do Campeonato Brasileiro, essa rodada 13, e como ficou a classificação, né? A rodada 13 começou ontem e tivemos Vasco 1, Botafogo 1 em São Januário. Tivemos também Cuiabá 1, Bragantino 1, jogo na Arena Pantanal. O Cuiabá que conseguiu dar um salto aí, né, na tabela de classificação. Ficou muito tempo na zona do rebaixamento, agora está conseguindo fugir. O Atlético Mineiro empatou hoje pela manhã 1-1 com o Atlético Goianiense. O Grêmio venceu o Fluminense por 1-0, né? O Fluminense afundado ali na lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 6 pontos. E no Morumbi o São Paulo venceu o Bahia por 3-1. O Fortaleza venceu o Juventude por 2-1. Ainda teremos hoje, 6h30, Vitória e Atlético Paranaense, Flamengo e Cruzeiro, Criciúma e Internacional. E amanhã, 8 da noite, teremos Palmeiras e Corinthians. Esses jogos para fechar a rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos olhar a tabela então, como está nesse momento, né? O Campeonato Brasileiro tem o Flamengo na liderança com 24 pontos, ainda joga, né, no dia de hoje. O Botafogo também tem 24, é o segundo. O Bahia, que perdeu hoje, permanece no G4 na terceira colocação com 24 pontos. O Palmeiras, que joga amanhã, tem 23, é o quarto colocado. São Paulo foi a 21, é o quinto. Cruzeiro é o sexto com 20 pontos. O Fortaleza é o sétimo, também com 20 pontos. Atlético Paranaense tem 19 pontos, ainda joga, né, no dia de hoje. Bragantino foi a 19. Atlético Mineiro, 18 pontos, é o décimo. Internacional é o 11º com 17 pontos. O Juventude tem 16 pontos, é o 12º. Cuiabá, 13º, tem 13. Criciúma, 14º, tem 12. O Vitória, 15º, tem 12. O Vasco tem 11 pontos, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, que a zona do rebaixamento abre com o Atlético Goianiense, 11 pontos também. O Grêmio foi a 10 pontos com a vitória hoje sobre o Fluminense, mas é importante destacar, o Vasco tem 13 jogos, o Atlético Goianiense tem 13 jogos, o Fluminense tem 13 jogos, o Vitória vai jogar daqui a pouco, tem 13 jogos, e o Grêmio tem apenas 11, né? O Grêmio tem 2 jogos a menos que os demais times, e o Grêmio tem 10 pontos, então virtualmente o Grêmio está fora dessa zona do rebaixamento. O Corinthians joga amanhã, tem 9, e o Fluminense é o lanterna da competição, afundado ali, com apenas 6 pontos em 13 jogos. O Fluminense tem apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro. Adivinha contra quem? Contra o Vasco. Enfim, é isso, né? Esse foi esse resumo também dessa rodada, a rodada que ainda vai acontecer. Tem jogo acontecendo agora que começou às 6h30 e se encerra amanhã. Mas o Vasco fica fora da zona do rebaixamento essa rodada. Tamo junto? Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui!